Precisamos do Theo Cury mais do que nunca na edição de hoje. Theo Cury que também ficou na nossa cobertura durante a tarde e até a noite, início da madrugada de hoje, né, Theo Cury? Saímos do ar depois da 00:30, mas claro, com motivo mais do que justificado, esta denúncia que arrolou 34 pessoas, se eu não me engano, né, Theo Cury? E pode ter mais nomes, porque alguns nomes que estavam indiciados pela Polícia Federal não foram denunciados, outros nomes que não estavam indiciados foram incluídos na denúncia e agora o Theo Cury nos conta que esta lista de denunciados ainda pode crescer. O que pode levar isso, né? Como se desenharia a inclusão de novos nomes entre os denunciados nesta investigação da tentativa de golpe, Theo? Yuri, Débora, essa foi uma sinalização dada pelo procurador-geral uma espécie de anexo de um documento complementar que foi apresentado por ele ontem junto com a denúncia ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal e é o responsável por centralizar todos os assuntos relacionados a essa investigação. Então, tanto demandas das defesas dos investigados quanto manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal passam e vão direto ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nesse complemento de 4 páginas, o Procurador-Geral da República, depois de descrever de que maneira essas pessoas foram denunciadas, por quais crimes ele estava denunciando essas 34 pessoas, ele diz o seguinte, que essas pessoas foram denunciadas divididas em grupos, em diferentes peças acusatórias, como uma forma de otimizar o andamento processual, uma informação que a gente já vinha antecipando aqui ao longo das últimas semanas para dar celeridade, vai tratando desses núcleos de atuação em diferentes peças acusatórias, ou seja, em diferentes denúncias apresentadas. E diz o seguinte, quanto aos demais investigados mencionados no relatório final da Polícia Federal, mantém-se preservada a possibilidade de denúncia a depender dos novos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução processual. O que acontece, então, a partir de agora? E aí, o recado dado pelo Procurador-Geral, que não descarta que novas denúncias, novas acusações possam ser feitas, possam ser apresentadas a depender de novos elementos que podem surgir. E muitas vezes surgem novos elementos nessa segunda etapa, que é o que os juristas chamam de fato, o início do processo. Porque o que a gente tinha até agora era o inquérito, a investigação, seja numa petição ou num inquérito propriamente dito. Quando há a denúncia, essa denúncia é apresentada a uma formalização da acusação pelo Ministério Público Federal, nesse caso representado pela Procuradoria-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, e essa denúncia, essa acusação é aceita pelo Judiciário, que ainda não aconteceu, a expectativa é de que aconteça e pode acontecer ainda nesse primeiro semestre, essas pessoas que foram denunciadas e que são investigadas hoje se tornam réis, ou seja, esses personagens serão réus perante o Supremo caso o Supremo aceite a denúncia. E aí o nome do processo muda, deixa de ser petição ou deixa de ser inquérito e passa a ser uma ação penal. Na ação penal há uma série de passos, é um processo que não é um processo rápido, não é um processo célere, porque a nova produção de provas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, a defesa pode apresentar novas provas. Essas novas provas podem, eventualmente, tanto da defesa quanto da acusação, implicar novos personagens ou corroborar argumentos que não eram tão fortes no passado, que possam prejudicar e complicar a vida de algumas pessoas que podem vir a ser denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. É isso que o Procurador-Geral Paulo Gonet quis dizer nessas 4 linhas, que passam ali um pouco batidas, mas que são importantes a gente prestar atenção, porque podem envolver outras pessoas, podem envolver outros investigados que podem ser denunciados mais adiante. E como você disse, né, Theo Cury, a Procuradoria-Geral da República, o Gonet, Paulo Gonet, ele incluiu umas pessoas nessa denúncia, retirou outras. E uma delas que escapou foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Vou falar sobre ele, Theo. Obrigada por enquanto.